Calculadoras não sabem matemática. Escrevo esse texto pensando naqueles alunos que, em meio a uma aula enfadonha de matemática, se encontram repetindo exercícios quase que sem parar, calculando deltas para aplicar a fórmula de Bhaskara ou elevando catetos ao quadrado para encontrar a hipotenusa. Nesse esforço repetitivo, é comum que em algum momento o aluno se questione o que está fazendo ali. Às vezes de forma ingênua, ou por já ter escutado esse argumento, o aluno questiona o seguinte: para que estudar matemática se já existem calculadoras? De fato, essa é uma questão interessante, e apesar de parecer um raciocínio infantil, é de bastante profundidade. Muitos adultos e até professores ficam em choque diante de tal questionamento, não conseguindo dar uma resposta satisfatória, porque vai cair na prova, seu futuro depende disso. Mas se as calculadoras do mundo sumissem? Estão entre as respostas mais comuns. Não se pode negar o quanto as calculadoras e os computadores revolucionaram a nossa forma de viver. No entanto, não fiquem abalados se eu te disser que essas máquinas não sabem matemática. Em nossa cultura, pessoas que demonstram facilidade e conhecimento na parte de matemática ou áreas afins são consideradas inteligentes, comumente apelidadas de gênios. De fato, matemática é algo puramente racional, exigindo muito do raciocínio e da lógica do indivíduo, mas com certeza não é a única atividade que exige isso e não é mais digna do que qualquer outra forma de conhecimento. O problema é que muitos entendem a matemática como fazer contas, quando na realidade se abrange muito mais que isso. Convido o leitor a refletir sobre suas aulas de matemática. Com quase certeza, as contas apareciam no quadro, onde qualquer problema se transformava em números, operações e incógnitas, que por meio de uma sequência de passos, cuja razão não explicada, milagrosamente conduzia à resposta. Seria a matemática uma religião, como proposto em uma teoria inteligentíssima de Calvin Haroldo? As nossas escolas me fazem querer afirmar que sim. A aula, ou melhor, a missa, aos números, ocorre da seguinte forma. Todos os alunos se sentam, todos enfileirados de frente para o professor, que funciona como sacerdote. Lá, por meio de figuras, algarismos, letras e símbolos, em uma frenética dança de rearranjos, findam por aniquilar qualquer problema. Os alunos, aqui como fiéis, copiam ferozmente, depositando tamanha fé, e são poucos aqueles que têm a coragem de perguntar: professor, por que preciso isolar o X? Por que o que soma passa subtraindo e vice-versa? Questionar é o primeiro passo para aprender, mas fazer perguntas ou duvidar de que 2 mais 2 são 4 é como praticar heresia. Pode parecer meio bobo se questionar sobre isso, já que a intuição tão certamente nos aponta que é verdadeiro e todos concordam. Entretanto, será que você realmente sabe o motivo ou está apenas a repetir o que lhe disseram desde que era criança? Então proponha um exercício. Aprendemos na escola a resolver uma simples equação do primeiro grau, isolando a variável, passando os números que antes o acompanhavam da seguinte forma: o que está somando passa subtraindo, o que está multiplicando passa dividindo, o que está subtraindo passa somando e o que está dividindo passa multiplicando. Por quê? Apenas acreditou cegamente todo esse tempo? Após o professor passar o método, vêm os exercícios, repletos de situações para aplicar o recém-adquirido e lá ficam os alunos repetindo as mesmas sequências de passos como uma máquina. Acredito que o leitor entenda onde quero chegar. A matemática, como já disse, utiliza bastante as capacidades cognitivas do indivíduo, porém o que fazemos na escola não é matemática. Antigamente, fazer as contas de forma rápida era uma habilidade extremamente necessária, pois muitos problemas se mostravam gigantescos com números longos. Seria muito interessante se tivéssemos máquinas capazes de fazer esse trabalho. Auxiliaria bastante, e foi o que fizeram. Seja o ábaco, que se originou na Mesopotâmia e se espalhou por diversos povos, ou os quipos dos incas,
até as máquinas de calcular do Pascal, do Leibniz e do Babbage, todos tinham um objetivo: calcular de forma precisa e rápida. Ora, como um item de madeira ou com cordas ou engrenagens mecânicas conseguiriam simular ou até mesmo superar uma ação antes só vista realizada pelo cérebro humano? Seria um feito extraordinário. Apesar de ser uma ideia tão encantadora, não representa a realidade. Até mesmo os modernos computadores, que codificam e processam toda a informação de forma digital, com zeros e uns, não sabem o que estão fazendo. Há, na verdade, muita matemática e engenhosidade na construção de todas as ferramentas que facilitam o cálculo. Analisando um computador moderno, fica bem claro a semelhança com as nossas salas de aulas, e isso infelizmente não é um elogio. Toda a computação moderna é baseada em algoritmos que, de forma simplificada, são listas de comandos a serem executados pela máquina. Sendo assim, é fácil instruir o computador, ou seja, programar, para ele aplicar o teorema de Pitágoras em diversos triângulos ou resolver qualquer equação do segundo grau em milésimos de segundos, mais rápido do que qualquer aluno. No entanto, o computador não consegue sozinho analisar a geometria dos triângulos e deduzir teoremas. A matemática, de fato, é bastante diferente daquela que estamos acostumados nas escolas e se assemelha bastante à arte e à filosofia. Ela nos fornece um conjunto de ferramentas importantíssimos para a resolução de diversos problemas, desde o simples ato de contar até encontrar modelos de projeção do clima ou economia. Não é novidade que a matemática tem a capacidade quase que sobrenatural de descrever a natureza, algo que Galileu já dizia: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Essa célebre frase caracteriza bem o poder sintético e profundo que a matemática tem em seu papel de descrever o mundo. No entanto, é quando se encontra despreza de qualquer compromisso ou obrigação, a não ser de produzir mais dela mesma, que tem sua beleza revelada. A lógica que guia o homem a compreender partindo de simples axiomas, teoremas fantásticos e desvendar um fantástico mundo repleto de entidades distintas como números, formas geométricas, vetores, matrizes, funções e muito mais. A criatividade e a elegância que a matemática possui jamais foi vista sendo executada por nenhuma máquina. Portanto, muito mais importante do que ensinar os jovens algoritmos para resolver velhos problemas e replicar um modelo de educação que já se encontra obsoleto, é desenvolver nele aquelas habilidades que não encontrará em uma máquina. Precisamos instigar os jovens com as perguntas, pois elas são muito mais poderosas e transformadoras do que as respostas. Há um oceano inteiro de mistérios para ser descoberto, mas insistimos em colocar o conhecimento como algo divino, inquestionável e completo. Se não estimularmos a criatividade, a paixão, a curiosidade e guiarmos pelo caminho certo, estaremos transformando humanos em calculadoras que respondem certamente contas das quais não compreendem e nunca experimentando de fato o prazer que fazer matemática proporciona.